Dinheiro é um dos grandes tabus da nossa sociedade, principalmente quando estamos falando das mulheres. As mulheres, normalmente, elas delegam as decisões de investimentos e aplicações para outros. Uma pesquisa mostra que mais de 90% das mulheres não querem entrar nesse assunto, mas isso é muito importante para o dia a dia das pessoas. E nós convidamos para falar sobre este assunto especificamente a Patrícia Cardim, que é CEO da Belas Artes, e a Daniela Marques, da Legend Capital, que estão lançando um curso exatamente para discutir esse assunto e formar profissionais mulheres para melhor entender os investimentos e como cuidar das suas aplicações. Bem-vindos ao Papo.com. Daniela, super obrigado. Patrícia, muito obrigado aqui por estar com a gente nesse momento para discutir um assunto que é tão importante, né? Que é a questão da educação financeira, da gestão financeira voltada para esse público feminino, né? Sei que vocês estão trazendo novidades, a gente vai falar sobre as novidades do curso que vocês estão montando, mas eu queria começar a conversa querendo entender de vocês o porquê desse distanciamento. Por que as mulheres estão, se é de fato estão tão distantes da questão financeira? Então, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. A gente Prazer está enorme. tirando um sonho do papel, né, Paty, que a gente está cultivando faz tempo. E eu, como sou carreira do mercado financeiro, eu demorei um pouco para entender. Para mim estava tudo normal, o mundo estava normal, né? E eu, óbvio que tive as minhas dificuldades na minha carreira, mas quando eu fui para a vida pública e trabalhei 15 anos, quase 20 anos antes do mercado financeiro, quando eu fui para a vida pública e trabalhava no Ministério da Economia, no governo anterior com o ex-ministro Paulo Guedes, um dia eu assumi um cargo equivalente ao que é o Ministério da Indústria e Comércio, e uma mulher chegou para mim e falou, eu falei do plano, e plano econômico, e isso, e liberalismo, e aquela coisa toda, e ela chegou para mim e falou assim, eu quero saber o que a senhora vai fazer nesse cargo aí, pelas mulheres e para as mulheres. Nossa. Porque chutou a porta, agora tem que abrir para as outras entrarem. Aí aquilo pegou na minha alma, assim, eu lembro o lugar que eu Isso foi estava no começo do sentada, governo? no dia que eu assumi esse Isso é cargo, era do meio para o final. Aí eu falei assim, eu não sei, mas vou te responder já já. Aí eu fui ouvir, fazer uma escuta muito ativa de o que é a diferença do mérito, e eu percebi a distância de letramento. Então você tem barreiras, né, e as barreiras existem, elas são inegáveis, que, a despeito de eu ter sido uma pessoa muito ousada, né, eu falo que metade do caminho é você desconstruir seus medos, a outra metade é remover essas barreiras e construir respeito, né? Tem uma que depende da sociedade, do engajamento, do governo, das empresas, das lideranças, e a outra é você com você mesmo, você vai aonde você quer, né? Então, se eu cheguei, qualquer uma pode chegar, e eu era uma menina de interior, saí do nada. E aí a gente criou uma caravana, eu criei um programa, uma política pública chamada Brasil para Elas, o presidente assinou um decreto, que era uma política multidisciplinar, focada em capacitação e independência financeira para mulheres, capacitação gratuita, porque a mulher tem vontade, né? Eu quero mulheres de baixa renda, eu tenho vontade de melhorar de vida, construir dignidade para o meu filho, mas ela não tem oportunidade. Aí quando ela tem oportunidade, ela não tem o dinheiro para fazer o curso, aí quando ela faz o curso, ela não tem o dinheiro para fazer o material, aí quando ela tem o material, ela não sabe fazer a conta, aí quando ela quer fazer os dois, não tem com quem deixar o filho, e assim vai. O ciclo de barreiras, tirando a questão da violência e outras coisas. E quando eu viajei em vários lugares nessa questão da violência, eu percebi que o ciclo da violência está ligado ao ciclo da dependência financeira. Então, a mulher não sai de casa... É financeira, emocional? Financeira, emocional, psicológica, mas principalmente por não ter condição de subsistência para si e para os filhos. Isso vale para mulheres de classe alta, média e baixa, né? Se ela é dependente financeira do marido, ela atura muito mais coisa e não tem liberdade de escolha. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser duro na questão da segurança, a porta de saída é você dar conhecimento e educação. E aí eu saí em caravana, o Brasil todo. Tem um filme que a gente lançou, que era a Dona Emiliana, uma empreendedora que fez um curso. Ela tinha um filho autista, o pai com Alzheimer. Eu era uma menina do mercado financeiro, então assim, eu não prestava atenção, sabe? Aí eu comecei a prestar muita atenção e ela falou assim, eu falei, Dona Emiliana, por que a senhora não vai no banco e pega o empréstimo? Aí ela, o banco não é para mim. E ela fez um curso no Senac de bolo, vai fazer um bolo. Aí ela começou a fazer bolo, começou a fazer pizza, começou a ver loja de conveniência, aí ela já tinha casa, tinha carro, e ela queria comprar um fogão industrial. Ela foi o personagem real da minha história.
e precisava de R$ 4.000, o limite do cartão dela era 2. Era 2. E aí ela falou, por que a senhora não vai no banco e toma um microcrédito com garantia do governo e tal? Aí ela, oi? Não tinha Ela, noção banco do não é que para é mim. isso. Não, mulher não entra em banco. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, assim, mulher não entra em banco. Aí saímos em caravana. Aí você via, a gente colocou o estande da Caixa, estande do Banco do Brasil e etc. Eu não era presidente da Caixa ainda, e capacitando, oferecendo capacitação gratuita, kit profissional e microcrédito de R$ 1.000, mas principalmente era um dia para mulheres falarem de dinheiro, se capacitarem e tal. Então aquilo, num letramento mais leve, construindo sonhos para quê? Tirar uma barreira de homens números engravatados frios e gerando um estímulo. Então existe uma questão cultural muito forte, instalada, que tem a ver com estratégia de relacionamento mesmo, né? Então, assim, a mulher ela é um público emocionalmente diferente do homem. Eu falo com meus amigos banqueiros todos, eu falo assim, olha, se a mulher gasta 50 bi de esmalte por ano e o homem gasta 0, é porque deve ter algum chip que é diferente no cérebro. Então, esse chip está Sapato também, né? Sapato também. e por aí vai, né? O esmalte, para mim, é o mais óbvio, porque é o... Então, aí eu falei, deve ser alguma coisa no chip que é diferente, e o processo de tomada de decisão é diferente, naturalmente. Então, toda a construção do estímulo, do letramento, da linguagem, etc., ela deveria e deve ser diferente, como segmentação de relacionamento e negócio, né? Eu brinco, o dinheiro não tem carimbo, $1 é $1, né? $1 não tem bolso esquerdo, direito, de cima ou de baixo, é dinheiro. Mas você tem a linguagem, e a linguagem que você conecta, que a da baixa renda é diferente da alta e a do homem é diferente da mulher. Mas eu queria te provocar, você falou da baixa renda, um pouco assim, Patrícia, se lida ali com outro público, né, na Total. faculdade, né? Aham. Você sente isso também? E a gente achava que era só uma questão de baixa renda, até o dia que nós resolvemos fazer um encontro na Belas Artes, e aí que caiu, foi uma catarse para mim, porque caiu a minha própria história ali, que estava tão parecida com aquelas 200 mulheres que estavam na minha frente. Eu trabalho desde meus 15 anos, sempre tive uma independência financeira, mas a não autonomia da gestão desse patrimônio ao qual eu mesma estava construindo. Algo muito curioso. E mesmo assim, diretora de uma instituição importante, diretora dessa instituição, diretora-geral desde os meus 26 anos, quase 20 anos que eu estou nesse cargo, eu precisei passar por um divórcio e depois a perda desse ex-marido e aí lidar com inventário e tal, para perceber que eu não tinha autonomia do meu próprio patrimônio. E aí eu viro uma das pessoas que busca a Legend, onde a Dani está, e falo para a Legend, eu preciso de ajuda, porque eu realmente não conheço essa linguagem de como lidar. Eu sempre tive homens maravilhosos na minha vida que faziam esse meio de campo e eu me sentia muito cuidada, mas em algum momento esse cuidado passou a não ser mais a minha... Eu queria ter liberdade, eu queria ter sigilo sobre as minhas decisões, eu queria tomar minhas decisões, às vezes, eu e Deus. Mas você ganhava o seu dinheiro. Sim. Mas quem cuidava do seu dinheiro não era ela. É engraçado E isso, né? eu chacoalhava ela assim, Paty, Muito. eu não estou dizendo, eles não precisam ser ruins para você ser Eles boa. são maravilhosos. Eles são maravilhosos, eles são legais, mas eles nem precisam faltar e nem precisam deixar de ser legais. Mas por que você não cuida? Se é algo individual seu. Porque eu não vou em banco, eu nem sei quem é gerente, porque eu não lido com isso. E aí, quando eu passo a receber esse letramento da Legend, eu falei, nossa, assim, foi, uau, eu consigo cuidar, consigo tomar minhas decisões, porque eu me conheço, eu tomo essas decisões no mundo corporativo já de uma empresa tão grande, por que eu não tomo essas decisões na minha própria vida? E aí, nós resolvemos fazer um evento da Legend, na Belas Artes, para contar um pouco desse processo que eu passei e que outras mulheres estavam passando, sim, 3, 4 mulheres da Legend. Vocês causaram uma revolução nas casas das pessoas. Eram 200 mulheres ouvindo aquilo. Mas você imagina, chegando, agora quem vai cuidar do meu dinheiro sou eu. Mas era jamais assim, um embate entre homens e mulheres, era mais uma questão de você precisa ter algum letramento financeiro, porque faz parte da vida adulta. E já que nós mulheres não estamos habituadas a sentar numa mesa de almoço e discutir taxa de banco, homem faz isso, né? Taxa de banco, todos esses, quando tem esses processos, agora mesmo nós estamos passando, né, processo tão assim, cheio de
questões técnicas ali envolvidas, como é agora esse do Banco Master, e a mulher não está habituada, a gente fala às vezes da história que está no paralelo, mas não da parte do técnico, do que está acontecendo mesmo. E aí a gente começou a conversar com essas mulheres na Belas Artes e elas começaram a levantar a mão. Olha, eu sou uma dermatologista, eu tenho 50 pessoas, colaboradores dentro da minha clínica, uma clínica enorme, que tem centro cirúrgico, e eu não cuido do financeiro porque eu não gosto, porque acho que não é minha vocação, porque não é meu talento, mas quem cuida? Meu marido. E assim foi. E o marido faz o quê? É dermatologista também. E assim Mas foi. o que vocês acham? É uma segurança? Por que acontece isso? É falta de conhecimento ou falta de confiança? Eu acho que é a falta de confiança, porque Falta o conhecimento de você confiança. adquire. Só que para você adquirir esse conhecimento, você precisa ter a cultura de falar sobre ele, você precisa ter autonomia. Estímulo. A autonomia, você vai estimulando essa autonomia, exatamente. Mas eu quero provocar você, Dani, porque é o seguinte, hoje, se eu fui operadora de bolsa, você me contou um pouco antes, eu também trabalhei na bolsa, não como operador, mas como comunicação. Naquela época era muito fácil você aplicar, porque qualquer papel dava 1% ao mês, né? Você comprava um CDB do Itaú, estava com 1% Infelizmente ao agora mês. está dando de novo. Né? Infelizmente está dando de novo, né? E aí o mercado evolui e hoje tem uma complexidade de papéis, de títulos, título isento, título que não é isento, título com garantia do fundo garantidor de crédito. Está muito mais complexo hoje você tomar decisão financeira do que antigamente, né? Porque antigamente era relativamente fácil. Como é que você vê esse cenário? E botando uma pitadinha aí, nós acabamos de ver o caso do Banco Master, que você citou, né? Que é um caso onde foi vendido o CDB do Banco Master a rodo, né? Todo mundo comprando e o argumento de venda é: não se preocupa porque tem um fundo garantidor. Só que isso não é um argumento assim, não é uma decisão. Queria que você falasse um pouco da quantidade de produtos que tem no mercado hoje, dos cuidados, e depois eu quero entrar um pouco no assunto que não é investimento, que é a gestão referente à aposentadoria, à transferência de bem, essas coisas. Então, aí fazendo esse recorte, o Brasil ele tem um mercado, tem a sexta maior indústria de fundos do mundo, e tem um mercado de capitais diversos, tem escala, tem transparência, tem governança, tem regulação, tem autorregulação, então é um mercado dinâmico, mas o brasileiro tem uma cultura de juros altos e do 1% ao mês. Então, risco, retorno e liquidez são coisas atreladas, a fórmula mágica não existe, né? Então, assim, quando você faz esse recorte, a ignorância ela é conveniente para o cara que está na venda, porque ele manipula o cliente dele. Então, quando você estimula a falar disso, então, assim, as mulheres falam de 1000 temas, isso a gente conversava muito, que isso está... as finanças estão permeadas nos temas que os homens gostam. Está na Fórmula 1, está na NBA, está na NFL, está no futebol, está no jogo de pôquer, está no jogo de golfe. Então, as mulheres gostam de quê? De moda, de arte, de cosméticos, majoritariamente. Então, essas experiências onde você traz o dinheiro de forma transversal, porque ele é parte da vida das pessoas, elas são muito mais estimuladas para homens do que para mulheres. Então, assim, a gente começou a criar experiências, assim, eu vou hoje, você pega coisa de skincare, mulher adora, a filha da Paty está aqui, tem 11 anos, já é PhD em skincare e ela dá aula pra gente, que é um negócio que é uma febre entre mulheres. Como é que a gente aprende? Serum, vitamina C, retinol, o LCI, LCA, o CRI, o CRA, etc. E tal. Você consegue ver o quê? Isso aqui me incomoda, isso aqui. Então, lá nos Estados Unidos está uma revolução, a McKinsey soltou uma pesquisa que 1 PIB americano por ano, a decisão de investimento está indo para mão de mulheres. Mulheres como público estratégico de produtos financeiros. Tem nada a ver com guerra de gênero, com competição de homens, eu não acredito em nada disso, nada a ver com isso. E aí, o que a gente trouxe na Legend, e eu fiz um off-site, trouxe capacitação, que foi o que eu fiz na Caixa também, um programa uma estratégia de relacionamento focada em mulheres, é o que? Esse letramento trazendo experiências em temas que mulheres gostam. E a mulher gosta do quê? De contar a história dela. Então, se você senta com 10 dermatologistas, que elas ganham o mesmo dinheiro, as 10 ganham 150 mil, chega assim e fala para mim, Dani, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu posso fazer a prima rica, 10 em bolsa, 20 isso, 20 aquilo. Não sei quantas são herdeiras, quantas têm filhos, quantas são chefes de família, quantos o dinheiro é para si, o marido é provedor, quantas querem poupar e deixar legado para a família, quantas querem gastar mais em vida. Então,
é muito individual, e quando você faz isso individual, é escuta, porque cada história, o dinheiro é eu costumo dizer, o dinheiro é uma régua de sucesso, né? Uhum. Talvez a pior delas. A Sim. Belas Artes é uma faculdade, é um centro universitário centenário. Patrícia é a 4ª geração que está vindo numa família de 4 filhos, onde a sucessora do pai é ela, não o irmão homem, o que é muito... Normalmente assim, nasce, não, o filho homem é o sucessor, né, do O business. primogênito, né? E aí quando tem empresa grande listada, fala, não, esse cara tem 3 filhas, não tem sucessão. Você já percebeu isso? Empresas listadas que têm empresários icônicos, que são grandes Nós empreendedores... tivemos um testemunho desse, inclusive naquele almoço, de uma herdeira não preparada para ser sucessora. Então, E assim, é ela... um pouco disso que a gente quer tornar mais natural e fluido, assim, mas no sentido dessa individualidade da... Tá, mas você acha que tem um trabalho de educação, Tem. porque assim, tem uma quantidade grande de pessoas vendendo serviços financeiros hoje. Isso. Não vamos entrar na discussão, tá? Uhum. Quer dizer, hoje, De forma hoje as pessoas, até meio oba-oba. hoje as pessoas, que é um movimento da desconcentração dos Uhum. grandes bancos, a gente sabe disso. Mas Que é saudável, que assim, é aliás. saudável. Nos Estados Unidos, lá os bancos representam, acho que nem 20% da distribuição, né? Perfeito. 80% está na mão de agentes autônomos, o que seja. Mas tem que ter um certo cuidado para ver se aquele produto se adequa ao risco que você quer correr, né? Uhum. Porque senão isso é um problema sério, né? Agora, eu queria consultar também, porque assim, não é só a parte da grana, né? Grana investimento é uma parte da gestão do teu... É um pouco do legado e da sucessão. Vocês também, no curso, vão passar por esses temas? De não só como melhor investir, mas como melhor programar a sua vida no que é dinheiro e do que não é dinheiro. Vai passar por isso ou não? O curso ele deve ter equilíbrios equivalentes da questão financeira, do letramento financeiro, da parte mais técnica do financeiro, mas grande parte é comportamental. Comportamental? Comportamental. Mostrar para a mulher que ela pode ter autonomia e que ela pode ter liderança dentro da jornada dela, pode ser doméstica, ou pode ser uma microempresária, ou uma grande empresária. Não é um curso que vai falar com aquela mulher que já está dentro do mundo corporativo buscando um tecnês do financeiro. Não E aí é isso. é porque o dinheiro é uma ferramenta, né? Então você traz ele como instrumento e parte da sua vida para construir legado, né, e perpetuidade naquilo. Então, eu costumo dizer que uma família é uma empresa, né, e um filho é uma startup. Você fica ali, você tem um sócio naquela startup, tirando casos que são mães solo, você vai ter um sócio numa startup e você fica 20 anos investindo saúde, educação, turno contra turno e tempo também para formar um cidadão, você quer o quê? Que seja independente e feliz, né? Se der um dividendo, tá bom, seu filho. E aí depois você vai construindo o legado e a transmissão daquilo. Então, assim, a gente lá na Legend nasceu como uma casa de gestão de patrimônio, né? Depois eu desenvolvi uma área para também atender a estruturação da pessoa jurídica, mas nesse planejamento envolve, inclusive, a gente treinar a geração, os filhos dos nossos clientes, né? Então, a gente tem um programa de treinamento para jovens de 17 a 22 anos, que a gente está pensando em compartilhar com a Belas Artes, né, no próprio campus lá do Cidade Jardim, e levar as experiências porque o letramento ele vem desde a infância, né? Então, a gente já fez experiência com mães, eu fiz um talk sobre mesada e coisa, num grupo de mães chamado Mordi a Língua, que é tudo que você não vai fazer. Então, tem muito tema fluido no dia a dia, que é isso que, trazendo finanças como autocuidado, como saúde mental, como um instrumento um motor dos seus sonhos, né? Então, se você não planeja, você não consegue. E hoje o brasileiro ele tem uma cultura de endividamento, né? Mais de 80% das famílias são endividadas. Sim. Então, você não tem uma cultura de acúmulo de riqueza. Taxa de juros que inviabiliza a saída. Inviabiliza. Então, essa taxa de juros devia facilitar você acumular capital e construir patrimônio e construir riqueza, né? E a gente está num ciclo inverso como sociedade. Como a mulher é o esteio, né? Ela é o centro decisor dessa empresa familiar, se você melhora o ferramental da decisão dela, você está transformando a sociedade como um todo. E uma pergunta, vocês acham que assim, que lá em casa, na minha família, né, meu pai e minha mãe já faleceram, papai jornalista, mamãe árabe, quem cuidava das finanças era a dona Linda, sempre foi. Precursora. E era assim, papai gostava disso, falava, toma conta aí, porque é o contrário. Você acha que isso é uma realidade? Os homens vão terceirizar a responsabilidade? Porque normalmente o homem terceiriza as coisas que ele não quer fazer, né? Cuidar do dia a dia, cuidar da família, né?
Acho que eles aceitariam que a mulher cuidasse também da parte Não, financeira? eu acho que sim, mas eu acho que tem homens curiosos, que a gente conversa com vários homens sobre esse curso. Uhum. Tem homens curiosos para saber o que a gente vai fazer e interessado no curso. Eles perguntam, posso fazer o curso? A gente esteve falando com um alto executivo de banco, e ele falou, quero que as minhas filhas façam esse curso, né? Lembra? Mas isso Essa- homem pode fazer o Essa é curso uma ou não? preocupação? Sim, pode. Pode. Eu acho que, aliás, muitos homens vão entender um pouco a diferença de linguagem, porque é uma questão de linguagem mesmo. Ele difere na linguagem, e o exercício da Belas Artes metodológico tem sido em buscar essa ruminação necessária, né, no digital, de que vai e volta, o paper dela volta para o nosso feedback para o aluno, que seja de jornadas individuais. Então, que a gente consiga fazer a escuta individual dessa aluna para construir através das ferramentas financeiras dentro do próprio interesse da aluna. Eu acho que Esse os é o bancos, nosso inclusive, desafio. deviam fazer parceria com a gente para a gente dar treinamento para eles Essa pessoa. melhorarem o letramento. Diz uma coisa, só para entender, vocês se conheceram Meus porque você é amigos. cliente da Legend, é isso? Não, conheço a Dani há 20 anos. 20 Nós anos. somos amigas, mas uma hora sempre amigas, e uma amiga que me inspira, que eu chamo de orácula em vários momentos, mas ela teve acesso àquele momento dark assim da minha vida, Sei. porque era uma grande amiga, mas aí entrou com o pé na porta, assim como entrou no Ministério da Economia, me ajudando, mas não me ajudando de forma pontual, me alimentando para que eu pudesse ter autonomia para o resto da minha vida. Então, Sim. essa transição que Você aconteceu ensinou comigo... ela a navegar, Eu acho suprei que, só ela que foi. né? e eu acho que isso pode ser Não feito por estimulei qualquer só. uma, independente da dor que sofreu ou não. Acho que não tem necessidade de você passar por uma dor tremenda, um susto, uma perda, para que você tenha esse letramento que ele deve acontecer na sua vida adulta. O que eu fui As meninas não moldando... gostam de discutir muito essa questão da Não. perda, né? Quer dizer, Não, e a Não, perda não não precisa ser necessariamente a morte, pode ser uma normalmente... incapacidade ou alguma Não, coisa. Exato. normalmente, assim, amigas minhas, historicamente, eu fui, é inventário ou divórcio. Inventário ou divórcio, vai sentar para discutir Vai discutir. dinheiro, É. né? Aí, o terceiro Eu pilar... espero que no meu tô- caso seja inventário, tá? Então, É, assim, tipo eu tenho muitas histórias de gente que não estava preparada por uma perda inesperada, né? E aí tem que lidar com um monte de problemas, não tem planejamento sucessório, não tem inventário, não tem preparo, não cai de paraquedas, né? Então, eu acho que compartilhar e reduzir o espaço, né, do diálogo familiar ajuda muito. Então, não necessariamente essa mulher precisa ser a que cuida ou não do dinheiro, e sim você encurtar essa distância. E o que eu percebi é que sempre as minhas amigas me ligavam, né? Uma tem um negócio de eventos, a outra tem um negócio de moda. Aí liga, Dani, me ajuda aqui. Dani, me ajuda aqui. Eu falava que eu ia fazer uma pergunta para Dani, né? Separei, me Ótimo, ajuda vai dar aqui. audiência, vai dar um blog. E aí eu percebi que eu falei, o que está errado? Porque eu era um homem de saia, né? Eu fui criada no mercado financeiro, então para mim era muito natural, porque era vocacional. Então eu falei assim, eu tenho que construir essa ponte. Só que essa ponte, às vezes, o que está fácil para mim não está fácil para a Patrícia. Por isso que eu, a partir da referência acadêmica delas, né, eu sou uma pessoa de finanças, e toda essa tradição que a Belas Artes tem de excelência, 100 anos de história, tudo que faz com excelência e tal, eu falei assim, para fazer a ponte, eu tenho que sair das escolas de negócio. Porque a mulher que eu quero, ela não vai olhar para a FGV, não vai olhar para o INSPER, ela não quer ir para o Samposo, ela não quer ir para o G4, ela... Não é essa mulher executiva que a gente quer tocar, né? Isso era importante. Para a gente construir a ponte, tem que bater o meu cérebro com o dela no liquidificador para sair um letramento novo, porque o meu mesmo não é apropriado. Eu só tive uma escuta ativa, porque as mulheres me sacudiram e falam assim, oi, arrasta, e eu arrasto e chuto porta mesmo, ocupo espaço no sentido de acabar com essas barreiras. Fala, torna fluida, natural, cada um faz o que quer, isso liberta, conhecimento liberta, independência financeira liberta, e eu acho que as pessoas querem liberdade. E Patrícia, me fala um pouquinho do curso, como é que é a estrutura horária de hora, vai ser online, vai ser presencial? O que a Belas Artes estruturou e lança dia 13 de maio, que início das aulas é em agosto, é um curso de 360 horas, que é um lato sensu. Mas ele é o guarda-chuva de uma jornada acadêmica que é possível ser feita por partes. Então, se a pessoa não quiser se comprometer com a pós-graduação inteira, que daí é 1 ano e meio, ela pode ir fazendo as 15 disciplinas por módulos. Ela pode fazer como se fossem certificados de curso livre. Em cada disciplina, ela se basta ali também dentro de um tema. Nós estamos assim na fase das gravações, o desenvolvimento do curso, súmulas, a metodologia está toda feita, e é um curso que está
provocando muito as mulheres que estão envolvidas nele. Nós temos 3 professores homens, os outros são todas mulheres, 9 mulheres, e Mas são ele vai ser presencial, vai ser online, vai não, ser ele é misto? online, Online? mas nós vamos promover encontros presenciais para que essa comunidade seja estruturada, mas ele é 100% online, para quem não quiser vir, por isso que é um curso que pode atender Brasil inteiro. E você vai mirar em que públicos? A Dani falou no começo de baixa renda, com uma pessoa de baixa renda, mas Então, eu Não, acredito que é um também. A produto Dani mais... tem uma atuação dentro da baixa renda e eu vivo torcendo, acho que esse é um grande carisma dela, que ela um dia vá de volta para o setor público e consiga fazer disso esses grandes projetos, porque todo esse curso foi a vocação da Dani colocada em metodologia acadêmica. Foi isso, é algo que eu conheço ela há 20 anos, eu vejo ela transformando essas mulheres o tempo todo, uma a uma, já havia em atuação dentro desses grandes projetos de baixa renda, mas ali dentro da Belas Artes é uma pós-graduação para essa propósito, mulher, para essa mulher que às vezes ou ela lidera a casa dela, ou ela lidera uma pequena empresa, ou uma grande empresa, não importa, mas aquela que ainda não se sentiu com a liberdade, a autonomia mesmo, a segurança de tomar as decisões financeiras. Quando ela precisa tomar essas decisões financeiras e ela acha que ela precisa de ajuda de alguém, ela não tá pronta. É essa que nós queremos. Essa é a característica dessas 200 mulheres que foi o pontapé desse curso. E obviamente que isso desdobra numa jornada completa. A Dani tem muitos projetos conectados a esse tema, e eu falei para ela o que precisar da Belas Artes, a Belas Artes atua muito socialmente também. O que precisar que isso seja desdobrado em projetos para as comunidades, é óbvio que a gente está sempre pronto, mas o lançamento é de uma pós-graduação lato sensu, é aí que começa. E aí, assim, lá como é uma escola de referência em economia criativa, Com 75% de meninas. 75% de alunas meninas, mulheres. Dos 8 mil alunos. E aí é o universo, arquitetura, moda, gastronomia, cinema, psicologia. É uma geração nova. E que normalmente, mesmo sendo uma geração nova, permanece com esse discurso de isso eu gosto, isso eu não gosto. E eu falo, gostar da questão financeira não é mais gostar. Ela tem que fazer parte da sua vida, porque ela vai te dar a liberdade. Porque a gente quer fortalecer a decisão, então você pensa, forma 8 mil alunos por ano. Ela formou. Vai abrir um escritório de arquitetura, vai fazer um contrato com alguém, vai abrir um escritório de psicologia, vai abrir uma moda online no Instagram. Tem que fazer alguma conta, ou receber um salário e tem que juntar. Então, assim, o dinheiro é meio, e o que a gente quer trazer é um instrumental para fortalecer a capacidade de decisão das mulheres e que isso torne fluido. Porque hoje ela fala assim, não. Então ela empreende, tem um super senso criativo, um talento e arte e tal, e o juro no Brasil é alto. O Brasil é um país hostil para o empreendedor, cheio de burocracia, tem fiscal, tem trabalhista, tem isso, tem aquilo. Aí você tem todo esse desafio que eu falo assim, eu quero facilitar isso. A pessoa não quer ser especialista em finanças. Então, assim, um pouco do nosso mote a gente não quer formar especialista em números, a gente quer fortalecer a decisão das empreendedoras ou das chefes de família. Assim, o que vocês dão assim, para o pessoal que está nos assistindo? Qual é a mensagem que vocês passam para as mulheres para elas se convencerem a fazer o curso? Quer dizer, o que a gente pode falar para ela? Olha, tem um curso, esse curso pode mudar a sua vida, porque ter a sua independência muda toda a vida da pessoa, tanto do homem quanto da mulher, né? A gente não falou de algo também que eu acho super importante, e é tão comum em todas as esferas econômicas do país. É a violência, né, contra a mulher. Sim. Que essa deve ser combatida muitas vezes, né, com autonomia financeira. E eu tenho conversado ontem mesmo, a contratação de uma professora para esse curso, uma pesquisadora da mulher, desde a Grécia Antiga, explicando o comportamento de violência, como ele sempre existiu e como ele permanece na sociedade contemporânea. E a independência financeira, ela é a melhor ferramenta para se libertar disso. A gente tem falado tanto de violência, né, nesses dias que teve o Dia da Mulher, e então eu deixaria a mensagem que autonomia financeira, ela liberta para tudo, é isso que a gente busca. E independe da classe, né, Daniel? Essa dependência, ela vai em maior ou menor grau da classe mais baixa à classe mais alta. Sim. E eu acho que desde a pós-graduação, que aí é mais técnico e vai ter uma formação mais completa em liderança, gestão de negócios, finanças, etc., mas assim, vai ter desde uma trilha bem básica num nível 0 de um despertar, para quê? Para você ter um dia a dia mais fluido e planejar melhor a sua vida. Então,
vai ser para todas, assim, vai ser um negócio muito que é para promover um despertar mesmo, assim, e a gente tornar isso, fechar essa barreira, esse gap, né, cultural, Resumindo, vocês concordam com remover essa essa frase que barreira. o dinheiro não é só independência, não é o número, é independência, é dignidade, né? Que tem outros valores ali muito mais, Capacidade de porque decisão, um é dólar é um isso. dólar, Um seja lá dólar é um qual for, dólar. mas saber fazer lidar com isso é E você importante. pode escolher não falar de política, de futebol, de religião, mas de dinheiro todo mundo precisa Não tem jeito. ter, não tem jeito de fugir. Maravilha. Então, Queria agradecer muito a Daniela, a Patrícia, acho que a Obrigada a conversa você foi ótima. A também. gente vai deixar aqui Uhum. para o pessoal que está nos assistindo o link para o pessoal conhecer o curso, fazer as inscrições. Vocês vão fazer apresentações públicas, vão fazer... Com certeza. A ideia é essa também, né? também a gente abriu uma página no Instagram, que é o Legend para Elas, além das belas artes, para ir gerando comunidade, Nós trocar podemos falar de figurinhas. valores, quanto vai custar? Já tem isso definido ou não? Isso, Não. eu Ainda não não- está definido. Tá. Ainda não. Ainda não tem, mas vai poder parcelar, pelo menos, né? Ah, com certeza. Vai. não. É legal. E olha, se você que acompanhou, curtiu, a gente vai colocar aqui a descrição, compartilha com os outros amigos e amigas, né? Porque eu acho que esse curso vai valer muito a pena. Eu vou colocar minha filha e minha esposa nesse pacote, quem sabe até minha irmã, que é minha produtora aqui, ela não sabe lidar bem com dinheiro, não. Ela é pisciana, ela gasta muito, viu? Tudo que entra, sai. E a gente, aproveitando, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente volta na próxima oportunidade. Até lá, gente.